planejamento, ele não precisa ser chato. Eu fiquei um tempo aqui só na introdução, então eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre os outros tópicos sobre planejamento. O planejamento, ele não precisa ser chato, tá? Na jornada para o escritor, os alunos, eles, através de um desafio, por exemplo, que é a jornada para o escritor, que é o meu treinamento online, ele é o primeiro curso de escrita criativa do Brasil gamificado. Não é que é o primeiro curso só de escrita criativa, porque é óbvio, vieram outros antes de mim, tanto que eu fiz vários, aprendi muito e tal, mas é o primeiro gamificado, que era uma coisa que eu sentia muito falta em outros cursos. O que é gamificado, Juliana? É como se você estivesse jogando um jogo. Você aprende jogando. É tipo isso. Você tem um desafio lá dentro que você precisa cumprir. As atividades que você precisa entregar são missões que você precisa fazer. E cada missão ou cada atividade que você conclui não é aleatória, você está construindo um pedaço da sua história. Por isso que no final, os alunos que seguem 100% dos passos, todos os passos, eles conseguem escrever e publicar a sua história, porque cada uma das atividades é um pedacinho de que você precisa ser escrito. E como isso te ajuda, né? Fora, Juliana, que legal, você tá falando da jornada para escritor, mas as inscrições não estão abertas agora, eu não sei se eu vou entrar na próxima turma. Como que eu aplico isso na minha vida? Você pode pensar em fasear a sua jornada de escrita e também ir se desafiando, criar algumas... Lembra das metas? As metas, quando elas são colocadas de uma forma interessante, elas não são chatas. Porque quando você está jogando, você também tem metas dentro do jogo. Você precisa vencer o chefão, você precisa passar de fase, você precisa pegar tantos pontos, não sei o quê. Isso não é divertido? Isso são metas também. Então, você pode colocar alguma meta, eu vou pesquisar sobre tal coisa até semana que vem. Se eu fizer isso, eu vou, sei lá, me dar um bombom de presente, não sei, alguma coisa do tipo. Lá na jornada a gente não tem necessariamente, tem conquistas, que as conquistas ajudam o aluno a escrever melhor também, são os conteúdos extras que eles vão aprendendo e vão recebendo para sempre melhorar a história deles, porque esse é o objetivo lá dentro, mas você pode se dar outra coisa de presente, ou você pode colocar uma data específica, eu quero lançar essa história até tal data, né, e correr atrás desse objetivo, eu preciso criar os meus personagens até tal data, e foca naquele período ali para cumprir essa meta, para cumprir essa etapa. Fazer essa gamification ajuda, é uma das coisas que deixa você engajado para também escrever mais rápido. Outro exemplo é da Naya. A Naya, ela foi publicada, o livro dela, inclusive, tá aqui, esse daqui, essezinho aqui, da Naya. Ela foi publicada por uma editora e ela levou 3 anos ou mais para escrever uma fanfic, que eu julgo fanfic serem escritas mais fáceis do que uma história autoral, porque a fanfic, apesar de às vezes o autor, né, criar também muita coisa do zero, ainda assim você já tem uma base, uma fonte de inspiração mais delimitada, né, mais acessível, digamos assim, do que construir tudo absolutamente do zero com uma história autoral. Enfim, ainda assim ela levou 3 anos ou mais, não lembro exatamente, para escrever uma fanfic. E o ano passado, essa história, tá? Olha o tamanho dessa história aqui, só pra você ver. Ela começou a escrever na jornada e terminou depois para ser lançada pela editora, 10 viagens com ela. Ela levou 3 meses para escrever essa história. 3 meses para escrever tudo isso daqui de história. É muito mais rápido, 3 meses assim, para escrever, para planejar, para escrever e para fazer a primeira revisão, primeira edição dela. Coisas que você às vezes demora muito tempo para escrever, é muito mais rápido depois para você, fica muito mais fácil, porque com o planejamento você não precisa, claro que você vai tomar decisões, mas você não precisa ficar tomando decisões a cada passo que você dá na sua história, porque você já tomou essas decisões no seu planejamento. Então, ao planejar a história, você tem mais conhecimento dela, planejar personagem, planejar o que vai ter no seu enredo, o que vai ter no seu universo, né? Qual vai ser a estrutura que você quer apresentar para aquele seu leitor, o objetivo daquela história, né? Os principais plots, que são os pontos de virada dela. Quando você tem essas respostas, antes de partir para escrever, você consegue escrever mais rápido, porque o seu tempo de decisão no momento da escrita diminui consideravelmente.